Bom dia, o meu nome é Caroline Diniz, o meu grupo é composto pela Ana Carolina, Ana Beatriz, Carolina Souza, Giovana Tavares e Letícia Queiroz. O nosso tema é sobre modal de transporte dutoviário. Bom, esse modal utiliza de canos e dutos cilíndricos e ocos como tubulações que formam uma linha que é chamada de dutoviária, onde passa um produto que é levado de um ponto ao outro. As dutoviárias são compostas basicamente por três elementos, que são os depósitos, também conhecidos como terminais, onde o produto é retirado e depositado, os canos por onde o produto passa e as juntas que fazem as ligações dos canos. Podemos afirmar que a partir da localização de construção de dutoviários foram encontrados 4 tipos de dutos. E quais são esses 4 tipos que existem? São os subterrâneos, aparentes, aéreos e submarinos. Os subterrâneos são dutos que são encontrados por debaixo da terra e não são visíveis. Já os dutos aparentes são os dutos visíveis, que geralmente são encontrados em estações de abastecimento. Os dutos aéreos são os dutos construídos suspensos no ar ou nos terrenos. Eles apresentam um relevo como se fosse atravessar um rio, um vale ou algo do tipo. Já os dutos submarinos são que ficam no fundo do mar, que são chamados de submersos. Eles são utilizados para transporte de petróleo nas plataformas marítimas. Dependendo da substância transportada, os dutos são classificados em gasodutos e oleodutos. Gasodutos é o transporte de gases, como por exemplo gás natural e dióxido de carbono. Já o oleoduto é o transporte de substâncias derivadas e não derivadas do petróleo, como por exemplo combustível, gasolina, álcool e dentre outros. Meu minodoro, que é o transporte de minério, por exemplo, minério de ferro, dísel, querosene, cimento e algemas. Carboiduto, transporte de carvão, e o poliduto, que é o transporte de variado produto, por exemplo, água, cerveja e vinho. O transporte desses materiais pelos dutos se dá por pressão ou arraste de algum elemento transportador, sendo utilizados elementos como a gravidade para fazer o transporte ou impulsionados por algum bombeamento. Os dutos são os que apresentam o maior custo fixo e o menor custo variável entre todos os outros modais. O alto custo fixo resulta em 4 pilares: o direito de acesso, a construção, a necessidade de controle das estações e a capacidade de bombeamento. A área que precisa ser desapropriada para a construção dos dutos é chamada de faixa de servidão, e ela é uma das responsáveis pelo alto custo fixo. O gasoduto Brasil-Bolívia, por exemplo, com sua extensão de 2.593 km somente do lado brasileiro, tem uma faixa de servidão de 20 metros. Como os dutos não necessitam de mão de obra intensiva, o custo variável operacional acaba sendo um pouco mais baixo após a construção. Porém, há um outro item relevante de custo variável, que é o monitoramento por via satélite. Esses são os principais custos. Principais vantagens e desvantagens do transporte dutoviário. As principais vantagens são: transportam grandes cargas de forma constante, percorrem longas distâncias com baixos custos operacionais, alta segurança e confiabilidade no transporte. E as principais desvantagens são alto custo de investimento inicial e fixo, necessidade de licença para atuação, possibilidades de acidentes ambientais em grande escala e, por último, trajeto fixo com baixa flexibilidade dos pontos de bombeamento. Bom, contudo é possível concluir que esse modal de transporte é de grande utilidade e grande confiabilidade para o escoamento dos produtos citados devido à segurança e facilidade. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada pela atenção e um bom dia!